Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, o nosso Salvador, foi anunciado por todos os profetas no Antigo Testamento. Entretanto, o livro de Isaías 53 é um dos mais belos cânticos ou anúncios acerca do Messias, o Filho sofredor de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, no livro de Isaías 53, a palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura e nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E com quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do povo, e deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele viverá o fruto do trabalho, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei, diz o Senhor, o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
intercedeu. Isaías 53. Que belo livro é o livro de Isaías 53. Isaías 53 é uma profecia acerca da vinda do Messias, acerca da vinda do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Isaías relata por detalhes tudo que nosso Senhor sofreu. De fato, Isaías fez uma profecia e com tantos detalhes que parecia que Isaías estava ao pé da cruz. Parecia que Isaías estava ali acompanhando cada situação vivida pelo Messias, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías é um dos textos mais impactantes das Escrituras Sagradas, pois nele encontramos alento para a alma, devoção para o espírito e esperança para tempos conturbados. Um livro que foi escrito, irmãos, entre 740 e 680 antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 740 anos antes de Cristo, Isaías teve esta bela profecia, aonde ele detalhou com muita precisão tudo o que iria ocorrer com Cristo, o Messias. Ou seja, como é poderosa a palavra de Deus, como a palavra de Deus, a revelação do próprio Deus para os homens, nos traz detalhes, nos traz palavras que são incontestáveis, que não restam dúvida acerca da vinda do Filho de Deus e de tudo que Jesus iria passar na cruz do Calvário por amor de nós. Amém? Devido sua ênfase nas profecias acerca do Messias, Isaías é referido como profeta messiânico, ou seja, aquele que profetizou a vinda do Filho de Deus, do Messias, o profeta da redenção e até mesmo o profeta evangélico, porque ele falou tudo que os evangelhos escreveram acerca do que aconteceu com Cristo em sua vida aqui na terra. Então é algo realmente maravilhoso, é algo realmente assim que nos traz a certeza absoluta dos projetos de Deus e o plano de redenção infalível que Deus tinha para os homens, para reconciliar homens caídos, homens pecadores consigo mesmo. Isaías 53, portanto, é a síntese da sua mensagem profética. Ele fala sobre a aparição e também sobre as dores e a glória do Messias que havia de vir. Aleluia. Esta é a mais importante entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O livro de Isaías 53 é a profecia mais autêntica e a que traz com maiores detalhes o que Jesus iria passar e tudo aquilo que anunciaria acerca da sua vinda, morte, sofrimento e ressurreição. Quem além de Isaías, este grande profeta, poderia ter escrito um milagre literário desta magnitude? Eu te pergunto, pois é uma obra estupenda, é uma obra maravilhosa, escrito por um de todos os maiores profetas das antigas escrituras, a saber, o profeta Isaías. E quem além do Espírito Santo de Deus poderia ter inspirado seus detalhes? Policarpo chamou-a de passagem douradas dos Antigos Testamentos. Tão maravilhosa e tão importante, tão relevante é a passagem de Isaías 53. Diante da sua beleza, os versos soam-nos como um belo cântico, o cântico do servo, que explicita de maneira inquestionável a obra expiatória de Cristo no Calvário. Aleluia. Lendo estas palavras antigas do livro do Antigo Testamento, nós podemos apenas inclinar as nossas cabeças e adorar a Jesus. Nós podemos apenas
inclinar e nos prostrar diante a cruz de Cristo e glorificar o seu santo nome por causa da sua vinda, dos méritos conquistados e alcançados por Ele na cruz do Calvário. Apesar de posições contrárias, advindas principalmente do judaísmo, não há como não vincular esta passagem à vida do meigo nazareno, do Filho de Deus. Não há como você ler o livro de Isaías 53 e não entender que trata-se do Messias, que trata-se de Jesus, que trata-se do glorioso Redentor da cruz do Calvário, o nosso Salvador, o Verbo encarnado que habitou entre nós. Aleluia. O próprio Jesus aplicou essa profecia a si mesmo em Lucas 22:37, assim como o fizeram seus discípulos em Mateus 8:17 e João 12:38 e Hebreus 9:28, reconhecendo que ela havia se cumprido na vida do Mestre, ali naquele momento, naquele instante. Se cumpria a profecia de Isaías. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade, homem de dor, homem de sofrimento, homem que tomou sobre si todos os castigos, tomou sobre si todas as dores e sofrimento para livrar a humanidade da condenação eterna. Na cruz do Calvário, o Messias, o Filho de Deus, se torna alvo da sua ira. Existiria algo mais terrível do que ser alvo da ira de Deus? Imagina você, o tamanho do poder de Deus despejando a sua ira sobre o seu próprio Filho. Pois foi isso que aconteceu com Cristo. A harmonia entre a vida e a morte de Jesus Cristo é tão precisa que não poderia ser resultado de uma conjectura ou um simples acidente. Todavia, resultado da mais pura verdade revelada nas Escrituras. Todavia, resultado da mais pura verdade revelada através de um grande profeta, a saber, Isaías. Para além da hermenêutica, o senso comum reconhece nos versos de Isaías 53 as marcas profundas e verdadeiras, irmãos, de um Galileu, de um homem que viveu depois de 740 anos pós-profecia, que trouxe consigo toda a verdade, trouxe nele toda a verdade, trouxe nele toda a revelação das Escrituras, dos antigos profetas e do Antigo Testamento. Jesus, o Filho de Deus, manifestou-se entre nós. O Verbo se fez carne. As profecias se revelam através de tudo que os profetas disseram. Ali estava ele, em carne, pele e osso. A mais pura e absoluta glória de Deus estava manifestada entre os homens, para que assim cumprisse-se as Escrituras. Após uma pesquisa aplicada que ocorreu nos Estados Unidos, em que texto era lido no início ao fim, sem fazer menção ao nome de Jesus, a grande maioria das pessoas respondia no final que o texto se referia a Cristo, porque são incontestáveis a semelhança, são incontestáveis as verdades, são incontestáveis as revelações da parte do Espírito Santo de Deus acerca deste homem, acerca de Jesus, o Nazareno. Devido à sua riqueza literária e profunda teológica, várias abordagens poderiam ser dadas ao relato de Isaías 53, especialmente do ponto de vista doutrinário, visto que contém a suma do fundamento teológico da redenção que se consumou na cruz do Calvário. A redenção, o plano de redenção de Deus, que desde o princípio se havia anunciado, se concretiza na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. Todavia, há também muita devoção neste texto. Ele está encharcado de espiritualidade, piedade e esperança, pois ele anuncia a reconciliação dos pecadores através do sofrimento de um homem, através da morte sacrificial, vicária e substitutiva de um santo homem que não conheceu o pecado. Assim, Isaías 53 é, além de tudo, uma mensagem de esperança para tempos de descrença,
para tempo de desespero, para um tempo de tão grande incredulidade que o mundo vive nesta era. Em termos bíblicos, porém, devoção não se confunde com mensagem de autoajuda, mas sim definitivamente o encorajamento e a esperança que se extrai do texto sagrado, que apontam para o fortalecimento da fé em Jesus. Não se trata de uma mensagem de autoajuda, mas se trata da revelação de Deus, da mais pura verdade para os homens. O conforto espiritual e para a verdadeira alegria do cristão, do crente, o livro de Isaías traz esperança. A esperança cristã se fundamenta na fé em Deus, se fortalece na experiência e aponta para o amor. Aleluia. Romanos 5:4. Enquanto isso, a autoajuda se estripa na confiança e na capacidade dos homens, na capacidade pessoal. A fé cristã se apoia na pessoa de Cristo e nos seus méritos. E os textos de autoajuda, de coach da atualidade se apoiam na sua capacidade pessoal de superar problemas. Diferentemente, as Escrituras, ela nos ensina que para que nós possamos superar problemas, alcançar esperança, o cristão deve então se apoiar em Jesus. A autoajuda se baseia no antropocentrismo, ou seja, ela concentra o homem como centro de todas as coisas. A fé cristã, ela se baseia no cristocentrismo, ou seja, a fé é em Cristo, na pessoa de Cristo, nos méritos de Cristo e não nos méritos dos homens. A mensagem completa de Isaías 53 tem início no verso 13 do capítulo anterior, até o verso 15, apresentando o servo do Senhor na sequência. No verso 1 encontramos duas perguntas: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pergunta os versículos. Tais indagações evidenciam a descrença dos tempos do profeta, assim como nos tempos de hoje. A descrença dos homens na pessoa e na promessa de Cristo, na vinda do Messias. A descrença dos homens nos planos e no projeto de Deus para a redenção. Quem poderia acreditar em um Messias sofredor? Ou seja, a humanidade esperava um grande rei que iria vir para lutar contra o Império Romano em uma grande batalha, destruindo até a morte através de uma grande batalha travada. Não esperavam um Messias sofredor, um homem de dores, um homem de sofrimento, um homem de amor, um homem de humildade. Mas na pessoa de Cristo, toda a glória de Deus é manifestada, porque Deus é amor, Deus é espírito e verdade, Deus é salvação, Deus é longanimidade, é vida e vida com abundância. Deus não representa a morte, todavia Ele representa a vida eterna. Então, os homens não acreditariam que o enviado de Deus haveria de ser desprezado e exposto ao vitupério da cruz do Calvário. A descrença é um estado de negação a Deus e ao seu poder. Assim como descrença hoje faz parte praticamente da cultura da sociedade. Eles não acreditam mais em Deus. Eles não acreditam mais em vida eterna, vida após a morte. Eles não acreditam mais que após fechar os olhos aqui nesta terra, irão para a glória se aceitarem o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Há uma grande diferença em ter dúvida e ser incrédulo. Muitos têm dúvida e muitos são incrédulos. Eles não acreditam que Deus traçou um plano de redenção para salvar os homens, para salvar o homem da condenação eterna e lançá-lo para a vida eterna junto ao Pai. A dúvida é inerente à condição humana, dadas nossas limitações, porque somos limitados. A incredulidade é a atitude de rejeição, é a manifestação divina. Jesus bradou contra os incrédulos em Mateus 17, mas não negou o pedido de prova de sua ressurreição para dissipar a dúvida de Tomé, pois Tomé também duvidou, pois ele
teve que tocar no Cristo ressurreto para crer que ele havia estado novamente vivo, para crer que ele havia saído da túmula e levantado dos mortos e estado em grande poder e grande glória na sua presença. Assim como Tomé duvidou, a dúvida da incredulidade paira sobre a humanidade. A dúvida não é um problema até ela se converter em incredulidade. Você pode duvidar, todavia você não pode ser incrédulo. Você não pode ser incrédulo, porque a incredulidade beira a insanidade. Então, irmãos, é isso que acontece quando elas não são resolvidas. Se não resolvidas as dúvidas, elas passam a se tornar em incredulidades. Então vivemos igualmente em tempos de descrença. Não de crença na religião, eu estou falando, mas eu estou falando de crença na palavra de Deus, nos méritos de Cristo e tudo aquilo que Ele fez. Na realidade de que em um homem se manifestou toda a glória de Deus. Em um homem se manifestou todo o resplendor e toda a beleza do nosso Criador. Então, irmãos, se faz necessário entendermos que precisamos crer nas promessas de Deus. O livro de Isaías é um texto magnífico que afirma e contextualiza e depois vive o que Jesus passou. Tudo que foi descrito no livro de Isaías, ele passou, ele viveu, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e por causa das suas pisaduras fomos sarados. Por causa das suas pisaduras fomos salvos. Por causa do seu sangue derramado e vertido na cruz do Calvário, estamos aqui essa noite para que nós possamos então ser alcançados pela graça de Deus. Então, irmãos, uma descrença prática que é a despeito de se afirmar crer em Deus, não acredita que Ele seja capaz de manifestar o seu braço, ou seja, aquele que não crê em Deus, ele não acredita no braço forte do Senhor, como foi declarado aqui em Isaías. Intervir na história e efetuar milagre em nossos dias, em nosso favor. Então, eis a razão pela qual notamos um sem número de ateus práticos em nossas igrejas. Existem muitos ateus nesta época, que duvidam da existência de um Deus que criou os céus e a terra. Então, irmãos, isso tem tomado conta dos corações dos jovens, tem tomado conta desta geração. A incredulidade tem afetado muitas pessoas, e essas pessoas, elas têm perdido suas vidas em várias situações e têm ido rumo ao inferno, porque o inimigo das nossas almas, a saber, Satanás, ele trabalha para que estas pessoas sejam incrédulas. Ele conspira para que as pessoas não tenham fé em Deus e nas suas promessas. Satanás, ele é astuto, maligno e sagaz. Ele faz de tudo para as pessoas, para o homem não acreditar no plano de redenção de Deus para as nossas vidas. Entretanto, irmãos, cabe aqui nesta noite afirmarmos que o livro de Isaías é sem dúvida uma autenticação nas promessas de Deus para os homens. O livro de Isaías 53 é sem dúvida uma autenticação incontestável na vinda do Messias, no sofrimento de Cristo, na sua morte e ressurreição, porque ele é um hino cantado para nós cristãos. Ele é um hino, é um belo hino, onde detalhadamente fala dos sofrimentos, mas também fala da vitória de Jesus. Aleluia. Mas também fala que por causa do sofrimento e das dores e tudo que Jesus suportou, ele no final iria herdar todas as honras. Ele ia herdar de Deus, o seu Pai, todas as glórias. Ele ia herdar o mundo em seus pés. Todo joelho e toda boca confessaria que somente Ele é o Senhor, que somente Jesus Cristo é o Senhor, porque o livro revela a vinda, sofrimento, morte, ressurreição e a glória de Deus, a glória do seu Santo Filho. Então, essa noite, eu resolvi pregar acerca dessa palavra, acerca deste livro, porque ele nos traz discernimento. Então, precisamos, irmão, entender
Então, o que se faz necessário? Crer nas promessas de Deus, no plano de redenção e em tudo que o Senhor revelou para nós através das Escrituras. Aleluia. Não é sem razão, irmãos, então, que Jesus bradou contra os falsos crentes da sua época. Ele bradou contra a religiosidade, principalmente contra os fariseus, acostumados ao ritualismo e ao rigor legalista. Esqueceram-se de Deus e adoraram a religião, e assim tem acontecido. Estão esquecendo-se de Deus e de Cristo e das suas palavras e das suas promessas. Estão se preocupando mais com a religiosidade, estão se preocupando mais com as formalidades, estão se preocupando mais com o jeito de vestir, o jeito de falar e o jeito de andar, do que nutrir um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Isso é o ritualismo, isso é o legalismo. Esqueceram-se das promessas de Deus e estão amarrados, vinculados aos usos, costumes e doutrinas humanas, e isso é algo terrivelmente perigoso. Além de dar grande valor às tradições religiosas, como lavagem das mãos antes da refeição, conforme diz Marcos 7,3, e ao recolhimento dos dízimos, conforme Mateus 23, os fariseus jejuavam regularmente e enfatizavam a observância do sábado. Entretanto, eram avarentos e em suas orações gostavam de se vangloriar dos seus atributos morais. Assim tem acontecido. As pessoas estão querendo se moralizar com falsas doutrinas. A moralidade, a religiosidade, os usos e costumes têm tomado conta das igrejas, e entretanto isto tem sido um sério problema no mundo deste tempo, desta era, porque muitos seriam enganados, diz a palavra do Senhor, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante nós nos atentarmos para estes detalhes, para estas informações que as Escrituras nos revelam. Não precisamos de religiosidade, não precisamos nos preocupar tanto com usos, costumes e doutrinas, mas precisamos nos preocupar com um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus. Precisamos nos preocupar com a sinceridade com que você se achega diante do trono de Deus e pede perdão pelos seus pecados. Precisamos nos preocupar com o fato de reconhecermos que somos pecadores, somos falhos e somos incapazes, e somente através da graça de Deus e do seu favor e dos méritos de Cristo nós podemos ser alcançados pela salvação. A religião não salva ninguém, os usos e costumes não salvam ninguém, as doutrinas humanas não salvam ninguém. A praticidade, assim como os fariseus faziam e praticavam os seus atos legalistas, não podem salvar ninguém. O único que pode salvar é o nome de Jesus. Somente através de Cristo nós podemos ser alcançados pela salvação. Somente aquele que tiver fé em Jesus e aceitá-lo como único, suficiente Salvador poderá ser alcançado pela salvação. Então, irmãos, é muito importante termos conhecimento bíblico, termos conhecimento da palavra de Deus. Os hipócritas e condutores, eles eram como cegos, pois a religiosidade deles estavam baseadas no exterior. Eles agiam de maneira moralista através dos seus rituais e na sua justiça própria, em desprezo à parte mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Então que sejamos diferentes, porque o livro de Isaías 53 fornece-nos esperança em tempos de ateísmo crescente, religiosidade formal e incredulidade prática. O seu cumprimento profético de forma cabal em Cristo evidencia a veracidade das Escrituras e, acima de tudo, a fidelidade do próprio Deus, aleluia, com a sua palavra. Encontramos esperança porque vemos ainda hoje a mão de Deus se manifestar em nosso meio. Ao contrário, irmãos, das religiões como o deísmo, que acredita em uma divindade distante que criou o universo e abandonou a sua própria sorte, por meio de
Cristo nós encontramos um Deus que intervém e se revela diariamente, e o Pai presente em nosso meio, aleluia. Diferente, irmão, do deísmo, que crê em situações aonde são ocasionais, aonde coisas podem acontecer por acaso. Na fé cristã nós temos absoluta certeza de que Deus existe, de que Deus nos criou e de que Ele enviou o seu Filho para nos salvar, aleluia. Inevitavelmente o braço do Senhor tem se manifestado no nosso tempo. A palavra para braço forte, bacon, zero, indica o forte braço de Deus intervindo nas questões da humanidade, indicando a sua ação decisiva sobre os efeitos e sobre tudo aquilo que Ele deseja. Com efeito, a sua manifestação se dá mediante a sua provisão geral para os crentes e os cristãos que creem em sua palavra, mantendo a própria vida em suas condições, ou de modo específico para aqueles que buscam e são alvos de sua graça redentora. Somos nós, somos o povo de Deus, somos aqueles que creem nas promessas do Senhor, somos aqueles que buscam incansavelmente a sua presença e creem incondicionalmente nas suas promessas, irmãos. Então, muitas vezes, irmãos, a falta de fé, a falta de esperança traz um vazio e abre o caminho à destruição. Não apenas o rosto humano, mas o rosto do mundo também. O vazio sem Deus é aquilo com quem nos defrontamos quando nos ambientamos, como quando nos ambientes perdem a presença do Senhor. Deste modo, ainda que os ateus possam não o reconhecer, negando a Deus, negando-lhe a existência, o braço forte de Deus é quem os sustenta. Mesmo assim, o Senhor tem misericórdia dessas pessoas. Mesmo assim, o braço forte do Senhor se estende sobre eles, dando vida, dando a eles o fôlego de vida. Logo, os ateístas são como criança nos braços de um adulto, choramingando e dizendo que ele não existe, o que de fato é uma grande ironia. Mas em Isaías 53 encontramos esperança, porque sabemos que o braço do Senhor tem se manifestado de modo ainda mais específico na vida daqueles que o temem, aleluia. Por meio de sua graça, por meio de sua misericórdia, para esses Deus tanto é provedor quanto salvador, aleluia. Nas Escrituras nós encontramos a promessa da provisão de Deus. Jesus disse: mas buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está se referindo ao que ele havia acabado de mencionar. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Longe de uma promessa de prosperidade, de triunfalismo, o Mestre está prometendo o básico da vida humana, baseado na provisão de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Então, irmão, é assim que nós devemos viver, crendo na provisão diária de Deus, crendo no agir de Deus, de maneira que possamos confiar no Senhor, que possamos esperar no Senhor e do Senhor, amém? Que possamos esperar o nosso Salvador, porque Ele virá em grande poder e grande glória para cumprir a sua promessa, aleluia. E tal provisão requer um coração dependente do Senhor, confiando que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, aleluia. Então foi esta lição que Deus deu aos israelitas durante a peregrinação pelo deserto. Ao dar-lhes o maná diário, o maná era a prova da provisão divina, mas tinha validade somente por um dia, à exceção da sexta-feira. Tal prazo de validade requeria, obviamente, dependência a Deus, na medida em que todos os dias os israelitas deveriam sair ao campo para recolher o alimento que caía dos céus. Assim deve ser conosco. Crer na provisão diária do Senhor, crer nas suas promessas, sabendo que elas não vão falhar, elas jamais falharão. Aleluia. Então, irmãos, ao descortinar do texto de Isaías 53, ele vai evidenciar
como veremos o Deus que provê salvação por meio do servo, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, pondo-se por expiação do pecado. Maravilhosa esperança encontramos em um Deus que oferece o seu Filho para o perdão dos nossos pecados. Encontramos esperança porque tal salvação é por graça e não por mérito humano. Aleluia. Paulo escreveu: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja a sua palavra, rica, poderosa e maravilhosa, para que nós possamos ser edificados. Através do livro de Isaías 53, a palavra do Senhor se revela a nós, declarando a vinda do seu Filho. E nessa noite de Santa Ceia, eu quis trazer estas convicções para a sua vida, estas certezas de que todas as promessas de Deus acerca do seu Filho no Antigo Testamento haveriam de se cumprir. Todos os profetas que declararam a vinda do Messias, o cumprimento das promessas, o plano de redenção e salvação de Deus se cumpre na pessoa e na obra de Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que através desta palavra, que através do livro de Isaías 53, não haja dúvida em seu coração do prenúncio da vinda do Messias, da sua passagem por esta terra como um homem de carne e osso, sofredor, um homem de dores, que derramou o seu sangue, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Entretanto, hoje, neste momento, nesse exato momento, este homem de dores e sofrimento não mais se encontra desta forma, pois Jesus, após a sua ressurreição, ascendeu ao céu à direita do Pai, assentou-se num trono de glória e poder e foi coroado com muitas coroas. De lá ele intercede por cada um de nós. De lá, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não mais se veste de pele humana, mas sim de glória e de poder. De lá, assentado no mais alto e sublime trono, Ele intercede por nós, Ele cuida dos seus filhos e está aguardando o momento exato da plenitude dos tempos para se manifestar em grande poder e em grande glória sobre as nuvens do céu. Ele virá, tenha certeza disso. Não tenha dúvida de que todas as promessas de Deus se cumprirão. Assim como Isaías 53 se cumpriu 740 anos depois na obra e na pessoa de Cristo, Jesus também prometeu voltar para salvar o seu povo. Jesus também prometeu voltar para que na morte de todos aqueles que crerem no seu santo nome, estes então, ao abrir e fechar os olhos, estarão novamente vivos, serão ressuscitados, herdarão também um corpo glorificado e, assim como diz Deus na sua palavra, irão desfrutar da glória da segunda casa, irão estar na presença do seu Criador e do seu Redentor e do Santo Espírito de Deus. Amém? Que nessa noite essa palavra possa entrar no seu coração para tirar toda e qualquer dúvida acerca da existência de Deus, do poder e da glória de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém? Então, irmãos, diante